Bem-vindos à primeira aula. Hoje nós vamos tratar da existência de Deus. Para tanto, nós vamos nos utilizar de alguns termos filosóficos e teológicos que poderão nos ajudar a raciocinar de forma mais lógica sobre a fé e, naturalmente, sobre o nosso assunto, sobre a existência de Deus. Então, a primeira pergunta filosófica e teológica ao mesmo tempo é se Deus é. Para tanto, nós queremos partir de um dado revelacional, ou seja, da verdade revelada. Nós vamos partir de um texto bíblico. Nós vamos escolher aqui Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 20. Lá o apóstolo São Paulo escreve assim: Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Esse é o nosso texto de partida, muito interessante. Então veja bem, primeira consideração, o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos. Aqui São Paulo se refere de forma muito categórica e muito transparente a todo homem, em especial aos pagãos que não ouviram a revelação, né? E ele fala, olha, o homem quando olha para si, na perfeição de seus órgãos, de seu organismo, pela sua inteligência, pelo seu intelecto, o que se pode conhecer de Deus ele já pode ler em si, começa aí. E depois ele vai dizer, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, ou seja, as perfeições de Deus são invisíveis, mas elas se tornam visíveis à nossa inteligência, isto é, ao nosso intelecto, pelas próprias obras de Deus. Então veja que coisa curiosa, né? Às vezes muitas pessoas nos perguntam assim, mas como vai ser no caso daquele que nunca ouviu falar de Jesus, naquele que talvez para o qual nunca ninguém pregou sobre a existência de Deus? Ora, São Paulo está nos recordando aqui, e Santo Tomás de Aquino também vai na mesma linha, porque ele vai na esteira de Aristóteles, né? Pela lógica, pela própria criação, pela perfeição das coisas. As coisas estão ordenadas numa ordem, num conjunto harmonioso, né? As estações da natureza. Então, pela própria ordem, pela própria beleza e harmonia das coisas, o homem deve chegar à conclusão de que existe um ser inteligente que, digamos, idealiza a criação, né? E ao mesmo tempo que a sustenta, a deseja, a projeta, né? Tem até alguns intelectuais contemporâneos que falam da necessidade de um designer inteligente. Eles têm dificuldade de chamar esse designer de Deus, né? Então eles recorrem a uma figura de linguagem, né? Não tem o Deus dos católicos, não tem o Deus dos cristãos, que tem um designer inteligente, né? Que está por detrás das coisas, uma vez que se a pessoa for de fato honesta consigo mesma, ela vai chegar à conclusão que o inconsciente não pode produzir aquilo que é consciente, que a não-vida não pode produzir aquilo que é vida, né? E que o caos não pode produzir o cosmos, isto é, a ordem, né? A desordem não causa a ordem. A não-vida não pode causar uma vida. A não-inteligência, né? Ou mesmo o inconsciente não pode gestar, não pode gerar algo que seja consciente, né? Então, isso é lógico. Então, São Paulo parte dessa premissa, dizendo que mesmo os pagãos não podem dar desculpa. Olha lá, não podem se excusar, isso é, não podem dar desculpas, pois, através, então, da própria criação, tal qual um artista que escreve um livro ou pinta um quadro e ele deixa ali sua assinatura ou não, a obra fala do seu artista, não é? É interessante que as obras criadas por Deus, né, ele é tão humilde que ele não as assina, né? Como os artistas costumam fazer. Ele deixa que através dessas pegadas nós cheguemos à conclusão da sua existência, né? Então, na perfeição das coisas visíveis, nós podemos perceber alguns atributos invisíveis daquele que é o Criador e que, de acordo com a palavra, habita uma luz inacessível. Só se tornou acessível porque quis se dar a conhecer. Então, isso é só uma introdução. Então, nessa primeira aula, nessa primeira colocação,
sobre a existência de Deus, esse pressuposto básico paulino vai nortear todo o nosso raciocínio. Eu estou utilizando um texto que eu mesmo escrevi, resumindo um pouquinho do pensamento de Santo Tomás de Aquino nesse sentido, então eu vou desenvolvendo o texto e vou explicando. Depois a gente vai partilhar esse texto também na internet. Bem, a primeira coisa então, desde que o homem se entende como tal, né, quando o ser humano então se torna um ser inteligente, é como se ele se desvinculasse de todas as demais criaturas. Porque pense bem, todas as criaturas que vemos existem, mas só o homem sabe que existe. Essa é uma diferença, justamente pelo fato de que o homem é um ser biopsico-espiritual. Isso nos difere de todas as demais criaturas. Então, as criaturas existem, mas o homem sabe que existe. É um pouco aquilo que René Descartes dizia, né? Cogito ergo sum. Penso, então, ou logo, existo. O ser humano é o único que pensa o próprio pensamento. Quantas vezes você se depara pensando, estou pensando nisso, mas por que é que eu estou pensando nisso? Né? E discute com o próprio pensamento. Os animais não têm essa faculdade. Somente os seres dotados de razão, né? Como os anjos, que é um outro assunto que um dia podemos tratar, e o ser humano, porque ele é um ser biopsico-espiritual. Então o ser humano tem um espírito, esse intelecto, esta vontade de fazer ou não as coisas. O ser humano tem vontade. Os demais seres, como os mamíferos, têm instintos. Nós temos os instintos, que é a nossa parte animal, mas nós temos uma vontade que pode ser guiada, ou melhor, deve ser guiada pela razão, não é? Então, desde que o homem se entende como tal, como um ser pensante, ele se descobre como se fosse uma matéria pensante, uma matéria que se pensa, desde que o primeiro lampejo de consciência, de inteligência brota na criação, e isso difere então de todos os animais, o ser humano tem então a percepção do transcendente. Quando nós usamos aqui o termo transcendente, nós estamos querendo dizer, como a própria palavra está nos ajudando a entender, aquilo que ultrapassa a si mesmo, aquilo que ultrapassa ele mesmo, aquilo que está na ordem metafísica. Metafisicar significa do grego português, além da física, além do mundo natural. São realidades metafísicas que nós estamos abordando aqui. Então, o ser humano percebe algo transcendente, algo que é outro, numa relação de alteridade, mas alguém que não é um outro ser humano, alguém que ele é totalmente outro, esse totalmente outro com letra maiúscula, que é totalmente diferente de si mesmo. Esse ser transcendente, então, é Deus. Agora, isso se torna evidente porque desde que o ser humano, então, se entende como tal, ele vai criando mitologias, né? Quem de nós já não ouviu as clássicas mitologias gregas, né? Sobretudo bem registradas na Odisseia, na Ilíada, não é? De Hesíodo, de Homero. Então, o ser humano ele criou as mitologias como uma tentativa de tentar expressar a sua relação com o transcendente. Embora nem ele mesmo soubesse muito bem quem é esse transcendente, mas desde que ele se entende como um ser dotado de razão, o ser humano é genuinamente teísta. Então aqui tem uma coisa curiosa. Acreditar em Deus está vinculado à inteligência. O ser humano só passa a crer em um Deus, em um ser transcendente, quando ele se torna um ser dotado de razão, né? Quando ele se descobre como um ser inteligente, que se pensa, que se autopensa, que se autorreflete. Ele, então, crê em Deus. Então, de fato, a crença em Deus nasce juntamente com a razão. Então, esse antagonismo, né, de achar que uma pessoa teísta ela carece de formação filosófica, literária, é um absurdo, né? É um grande absurdo, porque quando o homem se entende como inteligente, de fato é que ele já percebe esse transcendente, esse que é o totalmente outro. Não obstante essa observação, em nossos tempos, porém, cresce de forma surpreendente uma onda de ateísmo, né? É como se estivesse na moda ser ateu e até um certo glamour para com o ateu, como se ele fosse um acadêmico, como se ele fosse um universitário, né? É um pouquinho daquele pensamento, né? Daquele cientista que dizia assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus.
e muito dela nos aproxima dele. Não é verdade? Dizem que essa frase é atribuída ao Pasteur, né? Deve haver aí, com certeza, um grau de veracidade de que tenha sido ele, mas, de qualquer forma, o axioma é válido. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, né? Mas muito dela nos aproxima dele. Muito bem, então, nessa primeira aula, tratamos da existência de Deus, estamos nos aspectos preliminares, nos aspectos introdutórios. Primeiro devemos tomar muito cuidado com a etimologia, com o verbo a ser utilizado. Quando as pessoas perguntam, Deus existe? Eu preciso entender que existir, que vem do latim, né, e tem o seu sufixo ex, existir significa provir de algo ou alguém. Quando eu falo então assim que se Deus existe, se eu disser que ele existe e eu usar esse verbo, eu estou dizendo que ele tem que provir de alguma coisa, que ele deve ser causado por algo ou por alguém, né? Agora, nós sabemos que Deus não pode ser causado por algo ou por alguém, ele não pode provir de algo ou de alguém, pois então haveria uma espécie de um outro Deus, né, que lhe antecedesse. Se tem um outro Deus, um vai ser mais perfeito que o outro, ou menos perfeito que o outro, então aí nós não temos Deus, uma vez que Deus é o ser absoluto, um ser perfeito, né? Então, naturalmente, não podem existir deuses porque eles teriam diferenças entre si, um seria mais ou menos perfeito que o outro, portanto, não seria Deus, né? Então, quando eu digo existir, esse termo existir não cabe para Deus. Então, nós não podemos afirmar que Deus existe, pois existir quer dizer, então, provir de, não é? Ou ser causado por alguma coisa. É interessante que os filósofos modernos teístas, isso é, aqueles que creem em Deus, eles acharam uma saída que eu chamo de um aforismo, uma saída linguística para isso. Então, eles dizem assim que Deus é a causa de si mesmo, né? Então, Deus existe, dizem eles, mas ele, como se, digamos, provém de si, é a causa de si mesmo. Mas do ponto de vista lógico, e Aristóteles nos ajuda a pensar nisso, São Tomás de Aquino pega o pensamento aristotélico, sobretudo a sua forma lógica de raciocinar, para nos ajudar a refletir sobre a fé, pela lógica, ninguém pode ser a causa de si mesmo, né? Então, é lógico que ninguém pode ser a causa de si mesmo, pois só se pode ser a causa de algo ou de alguém, né? Então, só se pode ser a causa de algo ou alguém. Então, pode-se concluir que Deus não existe porque Deus não provém de nada, ele é incausado, né? Deus é incausado. Ele não pode ser causado por nada, ele é incausado. Aquele pensamento de causa e efeito vai ficar mais claro daqui a pouco. Portanto, muito mais que da existência de Deus, nós vamos tratar, na verdade, do ser de Deus. Então, não fique chocado nem chocada. Veja bem, todas as criaturas existem, mas somente Deus é. Entende bem? Porque quando ele se revela para Moisés na sarça ardente e Moisés pergunta quem eu vou dizer que está me enviando, quando perguntarem quem é o Senhor, Deus respondeu, diga que eu sou. Ele diz, eu sou, me envia, né? Então, veja bem, você existe, eu existo, mas Deus muito mais que existe, Deus não existe, Deus é, né? Isso seria até interessante você até brincar, né, como um cristão com um adolescente rebelde. Eu não acredito em Deus, pois Deus não existe. Aí chega o padre e fala, é verdade, Deus não existe mesmo. Quem existe é você, Deus é.